Sejam todos bem-vindos à Faculdade Netcom, essa disciplina de Eletrônica Analógica. Eu sou Paulo Fernandes e veremos os transistores bipolar de junção. Então, nós vimos nesses transistores, vamos ver agora uma outra configuração, que é a configuração coletor comum. Okay? Nessa configuração, coletor comum é utilizada principalmente para o casamento de impedâncias, pois possui alto valor de impedância de entrada e baixo valor de impedância de saída, certo? Isso é oposto àquele encontrado na base comum e emissor comum. Então, na base comum e emissor comum, eu tenho o inverso. Nesse agora eu vou ter uma alta impedância de entrada, minha impedância de entrada é alta, mas minha impedância de saída é baixa. E aqui eu tenho uma configuração dele, certo? No PNP eu tenho essa configuração, aqui o PNP e o NPN, onde eu vou ter do coletor, a tensão do coletor para o emissor, e no PNP a tensão do emissor para o coletor e a base. Ok? Então veja, está aqui como é que ela é feita. Na configuração coletor comum é colocada uma resistência na saída do emissor e eu aterro o meu coletor. Então é aterrado o coletor. Na configuração coletor comum é inserida uma resistência de carga conectada do emissor para o terra. O coletor também está aterrado, apesar do transistor encontrar-se conectado de uma forma que se assemelha à configuração emissor comum. Do ponto de vista do projeto, há uma necessidade de que o conjunto de curvas características de configuração coletor comum para a escolha do parâmetro do circuito. Lembre-se que eu vou ter uma impedância de entrada alta e uma impedância de saída baixa. Ok? Então está aqui a minha curva, certo? E os limites de operação do da configuração coletor comum. Para cada transistor existe uma região de operação, as curvas características que garantem o limite para o transistor que não serão excedidos e que o sinal de saída terá um mínimo de distorção. A ideia é você ter um mínimo de distorção na amplificação desse sinal. Quais são os limites? São a corrente máxima do coletor e a tensão máxima do coletor emissor, ok? Então, veja que a potência vai ser tensão vezes corrente. Tensão do VCE, a tensão entre coletor e emissor, e a corrente no coletor, ou seja, 300 mili-ohms. Neste caso que nós estamos analisando. E aqui nós vamos ter uma região de linear de operação. E meu IB vai variar, tá vendo? A região de operação, ela vai variar de acordo com o fator de operação de cada dispositivo, de cada tipo de transistor. Aqui, quando ele marca, né, a potência máxima, nesse caso, onde eu tenho VCE de 10 volts e tenho minha corrente IC de 30 microamperes. Então, vou ter uma potência máxima de 300. Isso vai acontecer para cada ponto que será calculado. Cada ponto que se queira calcular. Em 20 volts, eu também vou ter uma corrente máxima. Então, eu vou ter VCE vezes IC. Eu terei a minha corrente máxima. Ok? Minha potência máxima de operação. O fator de dissipação de potência é determinado por aquilo que nós já vimos. A tensão entre coletor e emissor vezes a minha corrente de coletor. Ok? Então veja, nós vamos ter o que? Meu IC máximo vai ser qualquer ponto das curvas características, o produto IC por VB é igual a 300 microampere. Miliwatts, perdão, 300 miliwatts, não vai alterar. Em qualquer ponto eu vou ter no máximo 300 miliwatts, porque é a limitação de operação do meu dispositivo, tá bom? Se eu tiver, quem vai ser meu VCE? Meu VCE vai ser a potência dividido pela corrente, meu VCE 12 volts no máximo. Okay? Se eu tiver a corrente, eu consigo encontrar cada ponto daquele que eu queira determinar. E quem vai ser meu IC máximo? Meu IC máximo vai ser 300 dividido pela tensão máxima, 15 miliampere, que é o que a gente pode ver aqui, tá bom?
Nós temos aqui aproximadamente 15 mA e o VBC excede 20. Tranquilo? Aqui nós temos uma folha de dados, onde você pode ver os dados do diodo para que você possa reconhecer como a tensão coletor emissor, tensão coletor base, tensão. Isso daqui é o que você precisa para os dados do seu projeto. Esse aqui é o 2N4123. Ok? Nós temos outros, o fator de total, dissipação total em 25 graus, tá certo? E potência, 625 miliwatts. E ele vai alterar 5 miliwatts por grau. Nós temos aqui a resistência térmica, ok? Da junção de encapsulamento, da junção do ambiente. Encapsulamento é o local, é o formato, o que está encapsulando ele aqui dentro. Aqui nós temos um encapsulamento, aqui é o formato do transistor, ele é um NPN de silício. E nós temos a característica de desligado, ok? Tensão de ruptura do coletor emissor, do coletor base, do emissor base, corrente do coletor, a máxima, corrente de coletor e emissor. Nós temos outros dados, características para pequeno sinal, então que frequência ele pode trabalhar, certa largura de banda, produto de ganho de corrente, nós vamos ter IC, VCE, a frequência aqui vai ser de 100 MHz, tá vendo? Tendo uma capacitância de 100 kHz, então ele também altera a capacitância de entrada, a capacitância do coletor, o ganho também é interessante para pequenos sinais de até a frequência trabalhando de 1 kHz. Então tudo isso deve ser levado em consideração para que você possa trabalhar bem. Aqui nós temos alguns gráficos, por exemplo, a variação de beta com a temperatura. Então, ganho ele vai alterar de acordo com a temperatura, aumento de temperatura, aqui nós temos em 25 graus, menos 55 e mais 125. E a variação da capacitância também, pela tensão de polarização reversa, quando está sendo colocado reversamente. E o ganho de corrente, ele vai de 70 até no máximo próximo aqui, passando de 150 mais ou menos, não chega a 200. Isso aqui pela corrente máxima. Temos a corrente de 2, por exemplo, a corrente aqui de 0,4, nós vamos ter aqui aproximadamente 100 vezes de ganho de corrente, ok? Algumas características do tempo de chaveamento e da variação da frequência. Aqui eu tenho a frequência até 100 kHz e eu tenho a resistência da fonte, certo? De 500 ohms com IC de 100 microampere. E aqui nós temos a variação em dB, okay? Para cada uma das curvas. A resistência de 1 kg, a resistência de 200 kg, ok? Nós temos ainda a corrente do coletor, a variação da corrente do coletor pela tensão, pela amplitude de saída e a razão de realimentação da corrente do coletor. Aqui temos algumas fotos de alguns transistores, transistor de baixa potência, de média potência e de alta potência, alguns formatos deles que você pode encontrar. E aqui nós temos alguns encapsulamentos deles, certo? E seus terminais e a identificação dos seus terminais. Dentro, como ele é, dentro do encapsulamento, isso aqui de baixa potência, nós temos uma estrutura de cobre, certo? Que faz a estrutura dele. E aqui nós temos o formato dele interno. Um encapsulamento geralmente é de epóxi e injeção axial de composto moldado. E aqui você vai ter o transistor e a ligação entre eles, como é que ele é feito internamente. Aqui nós temos um transistor PNP de silício do tipo Q2T2905 da Texas, certo? E aqui nós temos as conexões internas. Então pode ver que ele vai ter 14 pinos, mas dentro dele eu vou ter 4 transistores, perdão. Cada um podendo ser conectado. São 1, 2, 3, 4 transistores. Todos eles transistores PNP, porque ele está aqui, ó, todos eles PNP. Agradeço a todos pela participação e tenham ótimos estudos.